Neste vídeo vamos continuar a falar sobre a utilização da sintaxe Razor para ver como embebemos código C# na nossa página HTML e vamos falar especificamente sobre comentar o nosso código e como é que nós podemos definir variáveis. Em primeiro lugar vamos falar aqui então como é que nós podemos adicionar comentários através da utilização da sintaxe Razor. É muito simples. Nós sempre que temos um bloco de código de C# embebido, vamos chamar assim, vamos colocar a partir deste momento os termos nesta expressão, sempre que inserirmos linguagem Razor, ou sintaxe Razor será o termo mais certo, sintaxe Razor na nossa página de HTML, nós vamos abrir aqui o bloco e poderemos simplesmente colocar aqui o seguinte, definir variáveis. Este é então a forma para nós definirmos o comentário em uma linha. Se quisermos definir comentários em mais do que uma linha, colocamos uma barra e um asterisco, e depois colocamos um asterisco e uma barra para fechar o comentário, e podemos agora adicionar múltiplas linhas de comentário. Okay? É à semelhança do que acontece com a linguagem C# nas Windows Forms Applications. E por conseguinte temos aqui então a possibilidade de colocar nos comentários. Obviamente que estes comentários não serão compilados nem apresentados no nosso código de programação. Vamos testar a nossa página, que neste caso vamos colocar aqui apenas a palavra teste. Vamos aqui executar para que ela tenha apenas apresentado isto. Vamos aqui executar este código. Temos aqui um bloco Razor que não tem qualquer implementação de código. E vamos verificar o que é que acontece aqui então na nossa página. Cá temos o teste, vamos ver o código-fonte e reparem, não há aqui nenhuma indicação sobre os comentários que nós acrescentamos ao nosso código HTML através da sintaxe Razor. Vamos falar sobre a indicação, a forma como nós declaramos variáveis. E as variáveis aqui há que ter atenção ao seguinte, elas podem ser declaradas de duas formas. Utilizando o termo genérico var, e depois colocar aqui, por exemplo, parágrafo é igual, e reparem, parágrafo em ASP.NET com a instrução var. Okay? Em seguida, eu posso colocar aqui, por exemplo, string outro é igual a outro texto. Posso colocar, por exemplo, var parcela 1 é igual a 10 e posso colocar int parcela 2 é igual a 20 e posso colocar var resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2. Okay? E vamos aqui testar então no nosso código HTML, vamos colocar aqui qualquer coisa do género. O resultado da nossa operação entre, e agora vou colocar aqui o sinal parcela 1 e parcela 2, ok? Ok, vamos colocar aqui um ok, vamos colocar aqui o resultado, ok? Vamos verificar se este código está a funcionar corretamente. Vamos aqui testar, executar a nossa página e reparem, teste, o resultado da operação entre 10 e 20 é 30. Ora, o que significa isto é então o seguinte. Vamos aqui parar, regressar ao nosso Visual Studio. Nós temos aqui então a possibilidade de definir as nossas variáveis com o termo genérico var, ok? Mas que rapidamente a sintaxe do Razor vai conseguir interpretar como sendo uma variável do tipo string. Porquê? Porque está definida com o valor que lhe é atribuído com as aspas. Okay? Então, neste caso, nós podemos utilizar sempre o termo var ou podemos declarar o tipo da variável de uma forma explícita. Eu, pessoalmente, prefiro especificar o termo da variável, okay? Porque depois poderemos estar aqui à frente a utilizar nomes de variáveis e não perceber muito bem qual é a sua gênese. Vamos aqui fazer um teste ao sistema, que é colocar o seguinte. Parágrafo é igual a 100. Okay? Isto é, tentar alterar parágrafo. E reparem, ele interpreta de forma lógica. Isto é, ok, meu senhor programador, você definiu ali parágrafo como sendo do tipo string, e reparem que ele tem aqui var, mas vai interpretar como sendo do tipo class system.string, e aqui no var ele
vai identificar como sendo do tipo system.in32, ok? Poderá, em algumas circunstâncias, ser extremamente útil utilizar o var, quando nós queremos definir valores que vão crescendo, enfim, mas eu não vejo grande utilidade. Muito sinceramente, acho mais seguro utilizarmos a designação das variáveis da forma como habitualmente o fazemos quando estamos a programar em C# para Windows Application Forms. Ora, neste caso, normalmente os tipos mais comuns é o int, portanto nós... e vimos aqui, obviamente, eu esqueci-me de referir isso, a forma como nós podemos apresentar os dados, já lá iremos, ok? Eu vou aqui eliminar este parágrafo, vamos aqui puxar tudo atrás, nós podemos ter então valores inteiros, int valor 1 é igual a 100, por exemplo. Podemos ter valores flutuantes, que é o float, e neste caso vamos ter float valor 2 é igual a 100,45. Será que dá? Não, obviamente que não. Vamos colocar aqui um ponto. E será que dá? Não, obviamente que não. Vamos colocar aqui um F antes e, reparem, não funciona desta forma. Vamos colocar ali um F no final e não funciona? Não, funciona, sim senhora. O que funciona então é o mesmo mecanismo de definição de variáveis float como acontece no C# utilizado para criar aplicações desktop. Vamos depois ter aqui a possibilidade de utilizar decimal, valor 3 é igual a 1000, por exemplo, ok? Vamos ter a possibilidade de utilizar os valores booleanos, isto é, as variáveis do tipo verdadeiro ou falso, e neste caso o valor 4 é igual a true, ok? E vamos poder utilizar string, parágrafo é igual a texto, ok? Estas são, de uma forma genérica, os principais tipos declarados de valores que nós podemos definir com as variáveis. Como podem ter verificado no exemplo que eu estive a dar anteriormente, nós podemos fazer operações matemáticas com estes valores e para isso vamos utilizar os operadores. Eu vou falar muito rapidamente neles, uma vez que os operadores são também iguais em quase todo o género àquilo que acontece com a linguagem C# para Windows Desktop, ok? Vou, no entanto, referir esses operadores no próximo vídeo, não vou fazê-lo agora neste vídeo, até porque é um conjunto vasto, vamos relembrar essa matéria. De qualquer das formas, nunca esquecendo então que nós podemos, a qualquer altura, a partir do momento em que as variáveis estão definidas, poderemos criar aqui um outro bloco, e reparem que eu estou a criar os blocos de código de uma forma completamente anárquica, isto é, eu coloquei-os aqui, eu posso selecionar, apagar isto tudo e colocar, por exemplo, aqui antes do head, ok? Não há qualquer espécie de problema, isto é, o Razor vai interpretar tudo isto como sendo código que funciona, de certa forma, à parte do código HTML, ok? Nós só vamos ter aqui a relação com o código HTML a partir do momento em que nós construímos qualquer coisa do género. Por exemplo, temos aqui os tais dois valores, int parcela 1 igual a 10, int parcela 2 igual a 20, e temos depois aqui a possibilidade de os somar. Há aqui uma diferença, ou de os adicionar um ao outro. Há aqui uma diferença que nós temos que ter em atenção e que depois ao longo do tempo iremos com certeza consolidar, que é o seguinte: o resultado de, e agora reparem, eu quero apresentar o valor que parcela 1 tem, vou utilizar aqui o hat parcela 1, e reparem que o IntelliSense vai logo identificar que existem ali estes valores pré-definidos, e o que é que vai acontecer aqui neste caso? Este i, como poderia ser um A ou outra letra qualquer, este i já vai ser interpretado pelo próprio Razor como sendo código HTML, ou neste caso texto inserido dentro de um parágrafo, ok? Mal acabou esta expressão, ok, acabou o Razor, volta ao código HTML, mas eu logo de seguida vou colocar i parcela 2. E agora, reparem, eu vou abrir e vou somar parcela 1 com parcela 2. Mas se eu colocar desta forma parcela 1 mais parcela 2, o que vai acontecer é que vamos eventualmente ter aqui um problema de interpretação por parte do Razor, ok? Vamos aqui executar e reparem o que é que vai acontecer. O código HTML diz o seguinte: o resultado de, temos aqui um sinal que ficou ali a mais, não há problema, já o podemos retirar, o resultado de 10 e 20 é 10 mais parcela 2. Ora, ele aqui não consegue interpretar o código corretamente porque mete aqui
a partir do momento em que eu faço aqui esta apresentação, o que ele vai fazer é basicamente isto. Reparem, vamos aqui comparar o resultado de 10, ok, está correto, e 20, está correto, que é o valor que ali vem, é 10. E porquê que aparece 10? Porque está precedido do hat, mas depois a seguir, automaticamente o Razor termina a interpretação do código de C# para voltar ao HTML. E por isso é que colocar parcela 1 mais parcela 2 não funciona. Ora, iremos ter a ocasião de ver no próximo vídeo que nós podemos resolver isto de duas formas. Ou criamos aqui uma variável int resultado é igual, ok, vamos colocar resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2. E depois vamos colocar aqui resultado, ok? E aqui vamos ter o assunto resolvido, reparem, porque a operação é feita ali no interior do meu bloco Razor. Ora, eu posso fazê-lo também da seguinte forma, e vamos ver depois no próximo vídeo com mais detalhe. Posso simplesmente ignorar aqui tudo isto, para não criar mais uma variável, e fazer a operação matemática aqui, colocando um parênteses, ok? Vamos colocar aqui o sinal mais. Eu sei que o texto não está correto, ou aqui parcela 2, eu estou a colocar isto no local errado, peço desculpa. Vamos aqui voltar atrás. Vamos aqui, sim, colocar o texto correto. Portanto, o resultado de parcela 1 e parcela 2 é, ou então até poderíamos colocar aqui o sinal mais, podemos colocar aqui o igual, e atenção que o mais e o igual vão ser interpretados como texto inserido em HTML, e não como sintaxe Razor, vamos lhe chamar assim. E agora aqui o que é que nós vamos colocar? Um abrir e fechar parênteses e colocar aqui parcela 1 mais parcela 2. Reparem que aqui já não vou ter a necessidade de colocar novamente este símbolo. Porquê? Porque ele já vai estar a ser influenciado pela existência ali do símbolo e depois pelos dois parênteses. Vamos verificar o que é que acontece aqui no código e reparem, cá está então o resultado pretendido. Eu acabei por não apagar aquele sinal, mas não há qualquer problema. E desta forma ficamos então aqui com uma perspectiva de como é que nós podemos utilizar comentários e definir as variáveis no contexto das nossas web pages.